Varizes, será que é apenas uma questão de circulação? Para esclarecer as nossas dúvidas, eu converso com o Dr. Marcelo Grill, que é cirurgião vascular e vai tentar nos explicar um pouquinho sobre as varizes. Tudo bem, Dr. Marcelo? Tudo ótimo. O que são as varizes e por que elas aparecem? Bom, as varizes são veias doentes. Elas perdem a capacidade de impedir o refluxo de sangue que deveria ir no sentido da periferia para o coração. Em qualquer parte do corpo? Em qualquer parte do corpo, essa é a função da veia, trazer o sangue de volta para o coração. As veias varicosas, elas perdem essa capacidade. Numa veia normal, existem umas estruturas que se chamam válvulas, que impedem que o fluxo reflua no sentido contrário ao do coração. Nas veias varicosas, justamente essas válvulas estão doentes e não conseguem impedir esse retorno do sangue. Por isso que nas pernas, principalmente quando a gente fica em pé, tem a pressão da coluna d'água e faz com que o sangue retorne em direção ao pé, e faz com que os capilares, que são os pequenos vasos da nossa circulação, fiquem enturgecidos com o aumento da pressão, e isso vão dar todos os sintomas das varizes, que são aquelas veias mais evidentes, tortuosas, dolorosas, o edema na perna e nos últimos estágios até aquelas úlceras horrorosas que de vez em quando a gente vê. E dói? Então, dói. Existem várias causas de dor nas pernas que não são as varizes. A gente não pode dizer que todas as dores das pernas são as varizes, mas as varizes podem doer sim, tanto no trajeto da veia, porque ela fica, como eu disse, entumecida, ela aumenta de calibre e a pressão dentro dela faz com que sinta a dor por causa da dilatação das paredes dela, e também a sensação de peso na perna causado pelo edema, por toda a congestão que acompanha o quadro. E essas meias de alta compressão que a gente ouve e vê na televisão, elas funcionam? Elas funcionam, elas são, vamos dizer assim, qualquer seja o tratamento que a pessoa vai fazer, a meia elástica sempre está presente em qualquer um dos estágios. O que a meia elástica faz? A meia elástica ela é feita com uma estrutura para aumentar a pressão. Ela aperta essas veias e impede com que o sangue reflua por elas. Exatamente como um mecanismo de bomba, que é o que nossos músculos fazem quando a gente caminha. Então qualquer seja o tipo de varize ou qualquer estágio de varize que a pessoa tenha, meia elástica e caminhada, exercício físico, estão indicados para todas as pessoas. E tanto homem quanto mulher, existem, ou a mulher ou o homem, eles têm mais propensão a ter varizes ou é igual? Então, as varizes são hereditárias, né? É uma tendência que o indivíduo tem. A mulher tem bem mais varizes do que os homens e isso é acreditado aos hormônios. Por que aos hormônios? Porque a gente vê que as mulheres, por exemplo, quando engravidam, que aumentam as taxas de hormônios, ou quando fazem o uso de concepcional oral, que também tem hormônios, aumentam a incidência de varizes. Então, com certeza, a mulher tem muito mais que o homem e isso é tido por causa dos hormônios. E é mais nas pernas que elas que elas se evidenciam? Ou tem pessoas que por toda a parte do corpo? Então, pode aparecer varizes em qualquer parte do corpo, né? Mas, como eu disse, como a fisiopatologia é por causa do refluxo e nas pernas, por causa da gravidade, existe a coluna de sangue, você imagina a distância do pé do coração para uma pessoa como eu, dá quase 1,5 m. Toda a pressão desse sangue em cima do pé vai fazer com que os sintomas apareçam primeiro nas pernas. Por isso que a gente vê e discute muito mais varizes de membros inferiores. Mas existem varizes pélvicas, varizes de braços, varizes no corpo inteiro. Tem como prevenir varizes? Então, a prevenção das varizes, ela é feita com esses dois tratamentos que eu te disse. Com o uso de meia elástica, por exemplo, eu não tenho varizes ainda, graças a Deus sou novo, mas uso meia elástica sempre que vou ficar muito tempo em pé, sempre vou ficar na mesma situação. E com caminhadas. Não existe um tratamento específico para prevenir essa alteração das válvulas, da parede das veias. Por isso que o tratamento todo das varizes é como, vamos dizer assim, para conter os sintomas. A gente não consegue fazer com que uma veia não se transforme numa varize, mas a gente consegue, vamos dizer assim, fazer com que os sintomas que a paciente tenha a respeito dessas veias sejam bem controlados. E como é que a gente faz? Quem já tem varizes, como é tratado? Então, além da meia elástica e dos exercícios, a gente tem que ver o tipo de varizes que a pessoa tem. Existem vários tipos, desde a microtelangiectasia, que são aqueles vasinhos vermelhinhos, pequenininhos, que só dão alteração estética, vão subindo para as varizes de médio e pequeno calibre, que são aquelas veias tortuosas e grandes que também trazem um pouco de prejuízo estético, mas já começam a causar mais sintomas, como dor, edema, para as varizes tronculares, que são aquelas grandes veias tortuosas na perna, que já sim vão causar o edema, vão causar alteração da pele, que é o escurecimento, enfraquecimento da pele, que é chamado dermatite ocre, e que nesse local onde a pele fica quebradiça
e desnutrida, pode aparecer a úlcera, que é o temor do todo paciente que tem a varizes. E a pessoa tem como queimar esses vasinhos? Então, isso vai depender do tamanho. As varizes, as microtelangiectasias, as telangiectasias e as microvarizes, elas podem serem tratadas com a escleroterapia. A escleroterapia é o quê? Você injetar dentro do vaso uma substância que causa uma reação inflamatória na parede do vaso e colaba esse vaso. Tá? Existem várias substâncias que podem ser usadas, a principal é a glicose, né, o açúcar mesmo, que é 70%, ou 50%, ou 80%, aí vai depender da indicação do tipo do vaso, para poder esclerosar, e esse vaso, depois que ele não estiver mais passando sangue dentro, ele fica imperceptível a visão. Existem outras substâncias, isso tudo vai depender do tipo e vamos dizer assim, do tipo da variz, né? Do tamanho e da conformação dela. E dói fazer essa aplicação? Dói, não é uma dor, vamos dizer assim, muito grande, é bem tolerável. As mulheres sempre que fazem, depois que vem um resultado estético, ficam satisfeitas. Então assim, é uma coisa incômoda, mas a agulha é muito pequenininha, é muito fina, e hoje em dia cada vez mais essas substâncias estão evoluindo para causarem menos sintomas possíveis. E isso é uma cirurgia? A pessoa ela tem que ficar no hospital? Como é que funciona? Então, como a gente está falando, a esclerose não é tido como uma cirurgia, porque é um procedimento ambulatorial que a pessoa pode fazer e depois ir para casa. Claro que tem algumas recomendações de repouso, usar a meia elástica depois e principalmente não tomar sol. O sol só pode bater sol na veia esclerosada depois que todo o processo inflamatório foi dissipado, porque senão pode tatuar a linha da veia na pele. Mas isso demora quanto tempo? Então, esse é o problema. Isso varia muito de pessoa para pessoa. E cor da pele também? A cor da pele, com certeza. Então, só o acompanhamento no pós-operatório para ver. Porque tem umas pessoas que fazem a escleroterapia e logo nos primeiros dias fica mais marcado do que estava marcado antes. Deve assustar o paciente. Inclusive, o paciente se assusta, liga pra gente, nos procura de novo no ambulatório, e a gente sempre, quando avisa antes, consegue minimizar esse tipo de sintoma, porque realmente pode ficar mais aparente no início por causa desse processo inflamatório, como eu disse. Com o passar do tempo, esse processo vai se dizimando e aí sim o vaso some. Acontece também de ficar um ou outro trecho daquela rede de vasos continuar passando sangue, porque é meio errático a distribuição e nem sempre a gente consegue preencher todos os segmentos com a substância esclerosante. Por isso que sempre são sessões, né? A gente sempre fala em sessões, nunca numa só terapia a gente consegue garantir que vai conseguir preencher todos esses vasinhos. Por isso que tem que fazer um acompanhamento, tem que ser uma coisa contínua para a gente poder ver os vasinhos que não foram bem preenchidos e fazer como se fosse um retoque. Um retoque.